Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuam parabólica digital, através dos canais da rede EdSat, os canais da educação. Hoje nós vamos debater a participação política. E para isso nós convidamos Alexandre Gouveia. Alexandre Gouveia é cientista político, consultor em gestão pública, professor e palestrante. Ele é diretor da ADV Gouveias e Associados, uma empresa de consultoria e treinamento na área de gestão pública. Também o Alexandre é consultor ad hoc do programa GES Pública do Ministério do Planejamento. Ele é avaliador do MEC, do MEG, Modelo de Excelência na Gestão da Fundação Nacional de Qualidade, coordenador de comunicação do Núcleo Catarinense de Excelência em Gestão Pública e diretor de capacitação da Abracan, Associação Brasileira de Câmaras. O Alexandre Gouveia também é associado do Movimento Brasil Competitivo, coordenador executivo e consultor em projetos para ministérios, organismos internacionais e para governos estaduais, prefeituras e câmaras municipais. Professor Alexandre, eu quero inicialmente agradecer a sua presença em Gestão Pública em Debate. O senhor que fez a graduação em Ciência Política na Facinter, a Faculdade Internacional de Curitiba, e que acaba de ser avaliada pelo MEC e tirar a nota máxima, que é a nota 5. Eu gostaria que o senhor nos falasse, e é objeto de suas conferências também, a respeito da participação política. Nós sabemos que é um percentual muito pequeno da população que participa. E aqueles que não participam acabam sendo governados por essas elites, por essas minorias que controlam o ambiente político e os governos em todos os níveis. Obrigado pela presença, professor Alexandre. Obrigado, primeiramente obrigado pela oportunidade. E realmente a participação política para esse ano, 2012, é um ano de oportunidades. É um ano em que, mais uma vez, a gente exercita o que, para nós, brasileiros, nesse momento aí da história, é algo que vem consolidar um pouco esse sufrágio universal pleno. Porque no período do Império para cá, a gente nunca experimentou isso na sua plenitude, né? Em alguns momentos, pobre não votava, depois mulher não votava, homem analfabeto, e hoje não, hoje a gente tem a capacidade plena da cidadania exercer. Mas a participação hoje realmente é uma grande oportunidade. E nós temos realizado aí seminários, palestras voltados a essa sensibilização à participação política. E os grupos, hoje no Brasil, ainda está desenvolvendo e florescendo essa capacidade de participação política. A gente identifica realmente que tem um percentual, que eu posso afirmar em relação a estudos, de que 70% da população não participa ativamente da política ou não quer se envolver e cria uma certa ausência. E isso faz com que 30% do que se envolvem ou têm um certo interesse acabam orientando o processo político. E aí cabe o que sua avó já dizia, certamente, a minha também já dizia, os ausentes nunca têm razão. Então, realmente, a maioria, mesmo ausente, acaba sendo influenciado pela decisão de uma minoria. Professor Alexandre, o senhor acha que a questão ética, ela está cada vez mais influenciando o eleitor? Ela é um tema em debate nas eleições? Como é que o senhor vê essa situação? Nós vemos a população se mobilizando através de movimentos. Qual será a importância daqui para frente da questão ética
dos candidatos nas eleições? Essa questão, ela deve, por princípio, já deve fazer parte de qualquer indivíduo como cidadão, né? Deve sair de casa com a ética se sobrepondo a qualquer tipo de outro interesse. Mas na área política isso deve ser uma obrigação ser colocada em pauta e ser anunciada e propagada e muito bem comunicada por qualquer tipo de candidato. Essa movimentação social em função de discutir a corrupção, a insatisfação pela classe política, toda essa ausência da população em não querer discutir o assunto, traz justamente à tona o problema social que a gente tem hoje. Se a gente for discutir política, se a gente for discutir participação, no fundo a gente acaba tendo que nos remeter ao assunto de qualidade de vida. Ninguém vai discutir política por discutir, vai discutir qualidade de vida, vai discutir melhorias. E essas melhorias vão vir virão certamente através da política. E é nesse aspecto em que a gente tem a origem histórica disso através aí da democracia instalada pela Grécia Antiga, que é o modelo que a gente adotou. Bom ou mal, ou podendo ser de outra forma, mas a democracia realmente traz a capacidade de a gente eleger os representantes que têm a obrigação de atender às nossas demandas. E a população ainda está aprendendo a buscar essa representação de qualidade. E o político vai ter que, para buscar isso, acima de tudo, vai ter que buscar eficiência, excelência e realmente a transparência e a ética nas suas relações para atender essa demanda da sociedade. Um outro aspecto, professor Alexandre, diz respeito ao marketing. Nós sabemos que, em muitas circunstâncias, o candidato é vendido como um produto de marketing. O senhor, pela sua experiência como consultor na área política, acha que hoje o eleitor ele está menos suscetível a esse tipo de influência ou ainda o marketing eleitoral ele influencia muito na decisão do eleitor, principalmente aqueles 70% que vão se preocupar com a campanha eleitoral nos últimos 15 dias, quando, pela nossa legislação, tem a obrigação de votar? Um ponto talvez importante é conceituar essa relação do marketing político e eu dividiria em dois fundamentos. Um deles é a publicidade eleitoral, esse viés publicitário da embalagem de um produto, da comunicação da venda da imagem de um produto. A outra eu remeto um pouco ao marketing político em função de um marketing de carreira política utilizar o marketing como ferramenta de comunicação de uma plataforma, de um projeto ou de uma proposta. E aí nós temos algo complementar. Eu não sou contra a aplicação de metodologias publicitárias em campanhas, não é nada disso, mas eu acredito que o que complementa com bastante competência isso é uma campanha ou um político comunicar suas ideias ou comunicar ao seu eleitorado a sua plataforma, a sua proposta de trabalho, utilizando principalmente a capacidade de se comunicar corretamente com o público. Aí entra o marketing político, que não é simplesmente dizer o que quer, e é simplesmente garantir que o eleitor compreenda o que ele quis dizer. E aí nós temos uma diferença grande em que, quando a gente usa o marketing político no viés da ciência política, a gente não constrói produtos. Se o candidato não tem perfil, competências e não tem uma origem que possa garantir a ele ser um bom representante político, não há nada a ser feito. Então, essa é uma diferença importante para a gente entender em marketing político. O senhor, professor Alexandre, você tem pregado muito a participação política, as pessoas, o cidadão lutar pelos seus direitos. Eu gostaria que o senhor nos apontasse como que a pessoa pode participar nas decisões políticas, embora todo o nosso sistema jurídico, constitucional, ele permita a participação, mas talvez a nossa geração, em função até do regime que nós tivemos anteriormente, ela tem pouca
experiência ou encontra uma certa dificuldade até nos canais de participação política. Eu gostaria que o senhor nos apontasse alguns caminhos para os nossos alunos, para os nossos assinantes. Ok, o primeiro ponto que a gente tem que entender talvez seja pensar um pouquinho nessa sua observação, que é muito pertinente. A incapacidade ou a impossibilidade de participarmos mais ativamente vem principalmente por uma falta de conhecimento. E isso nos remete justamente a essa falta de educação, de preparo, de hábito. E aqui eu vou trazer a participação política como sendo algo necessário à vida das pessoas. É como um sedentário que precisa fazer exercício, uma pessoa com sobrepeso que precisa fazer dieta, uma pessoa avessa à política que precisa se envolver com a política. Se envolver em que aspecto? Como cidadão, simplesmente cumprindo com a única coisa que lhe pedem, é prestar atenção e votar corretamente. Para fazer isso, ele precisa primeiro desenvolver o hábito, e esse hábito, para quem não está acostumado, é o primeiro passo, é o primeiro grande problema. Quando você quer fazer dieta, isso fazer parte da sua vida, da sua rotina, que é o primeiro desafio. Depois que isso faz parte da sua vida e criou a rotina, você faz isso naturalmente. Participar da política é a mesma coisa. Então, para rompermos isso, nós temos realmente dois grupos a serem observados. Primeiro são as pessoas da nossa geração. Nós temos uma limitação tecnológica. Hoje, grande parte dos meios de acompanhamento estão dentro dessa plataforma tecnológica, a internet, redes sociais e alguns outros meios mais que facilitam o acesso de massa à informação. E o outro público seriam as próximas gerações, os jovens e as crianças, que já nascem com uma facilidade e com um acesso ao mundo de informação muito superior ao nosso. Para complementar essa próxima geração, o que falta é a gente criarmos aí multiplicadores desse hábito de participação política. Então, para esse grupo nós temos ainda bastante trabalho, mas ele é bastante promissor. Para o grupo atual que é um problema. Esse grupo atual realmente a gente precisa orientá-los. Hoje há sites como o transparência.gov, me fogem alguns nomes aqui que certamente depois a gente pode publicar como editorial aqui do programa, para que as pessoas busquem essa fonte. Mas nós temos hoje cerca de 12 canais em que toda e qualquer informação sobre um candidato, sobre um político, sobre a sua atuação estão à disposição, mas primeiro tem que fazer parte do hábito da pessoa. O senhor, nas suas palestras, tem apresentado um filme que se chama Swing Vote, que aqui no Brasil foi traduzido de uma maneira inconveniente, com promessas de um cara de pau, em que mostra essa evolução no processo de conscientização política de uma pessoa, de um cidadão. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco e a gente pudesse mostrar algumas imagens, alguns trechinhos desse filme que refletem essa evolução de um cidadão que estava totalmente alienado da vida política e, de repente, ele se vê na condição de decidir, o seu voto vai decidir quem é o próximo, quem será o próximo presidente americano. Esse filme eu curiosamente cruzei com ele e identifiquei quase que uma história completa nesse filme, traduzindo justamente o processo de sensibilização à participação política. Nós vamos ver 3 trechos desse filme, mas uma síntese geral eu posso dizer que ele nos demonstra um personagem que ele é totalmente avesso à política, que ele tem uma versão que o leva a não acreditar que ele, enquanto cidadão de um município de 1.600 habitantes, funcionário de uma pequena indústria, ele não acredita que a eleição e que a votação reflita em algo que ele seja o real beneficiário de tudo isso. E como ele é avesso a essa política, ele tem uma postura realmente de se distanciar. E isso vem através da sua ignorância política, da falta de conhecimento. Só que ele tem uma personagenzinha muito especial nesse filme, que é a filha dele, uma pré-adolescente, que nos Estados Unidos recebe orientação, educação política na escola.
E ela é a grande motivadora e é ela que gostaria de ter a capacidade de que o pai fosse um representante melhor aí dessa classe. Então a gente vai ver um primeiro trecho. Esse primeiro trecho ele demonstra realmente a posição da filha e do pai em relação ao filme. De eleição, tonto. Eu tenho que fazer uma redação sobre você votando, lembra? Eu já falei pra você que nem tô registrado. Eu te registrei pelo correio. Que maravilha! Agora podem me chamar pra ser jurado, né? É sua responsabilidade cívica. É minha cívica o quê? Responsabilidade cívica. Responsabilidade cívica? Onde é que você aprendeu essa bobagem? Com a senhora Bernardi. Bom, mas fica longe dela. Ela é minha professora. I'm gonna find me a hole in the wall. Só esclarecendo, a senhora Bernardi não é minha parente, a professora. É uma coincidência, realmente. Essa foi a primeira parte do filme, né, onde mostra a total ausência, digamos assim, do personagem em relação à política. Na próxima parte... Nós temos uma segunda parte em que é identificado no processo eleitoral americano de que deu empate entre dois candidatos à presidência da República e que na recontagem identificou a falha na apuração de um voto. E pela lei americana, esse um voto dá direito a esse eleitor durante 10 dias a exercer o seu direito escolhendo um dos dois. Então, tudo se resume a um eleitor que pode definir essa decisão eleitoral. E isso, nesse trecho nós vamos ver, como que isso é comunicado a todos, e aí nós podemos extrair uma mensagem, a importância real que um voto tem. Claro que é uma caricatura, até um certo ponto uma utopia, mas se realmente isso acontecesse, imagine se um dos nossos 70% tivesse a capacidade de decidir uma eleição, como que isso poderia ser visto. E esse eleitor é o nosso personagem. É o nosso personagem. Vamos ver. Surrey, Novo México. Nas últimas 24 horas, o processo político americano sofreu uma paralisação de verdade, enquanto o mundo observa e aguarda o resultado de uma eleição. Hoje de manhã descobri a identidade da pessoa que o mundo inteiro está procurando. O único eleitor que vai decidir essa eleição. Aqueles que esperam ouvir a decisão vão ficar muito decepcionados, porque vocês vão conhecer um eleitor independente que diz que está agindo com imparcialidade. Imagine que sobre os ombros deste homem está o futuro do mundo livre. É que eu sou assim mesmo. Nunca mais vamos poder dizer que o único voto não tem valor. E daí, na parte final, o filme demonstra a conscientização do eleitor. Eu gostaria que você fizesse aqui alguns comentários. Ele passa por N situações curiosas durante o filme, e essas situações vão o colocando em cima de um processo reflexivo, principalmente em função da filha. E na fase final do filme, ele percebe de que ele começa a receber cartas e pedidos da população em geral de que os ajudem a escolher bem o próximo presidente. E aí ele percebe o real poder do voto. E através desse processo ele muda a postura e a consciência dele. É justamente nesse ponto em que a gente identifica a mudança e o que seria o nascimento de um eleitor consciente. E isso a gente consegue ver em um trechinho um pouquinho mais longo, mas que transmite exatamente o que deveria ser um eleitor consciente. Então vamos ver. Agradecer a vocês pela hospitalidade, foi muito interessante. Muito do que falei não era para valer, e vocês dois fizeram muitas promessas que provavelmente não vão poder cumprir. Para ser franco, os últimos 10 dias parecem um sonho estranho. O que um dia foi divertido, agora não é mais. Pelo que eu li, deixei o país todo em pânico. Sei que o mundo todo está assistindo, talvez até rindo. Na minha própria TV tem pessoas dizendo que o país
de algum modo merece este momento, devem se referir a mim. Não posso dizer que fui grande coisa na minha vida. É como se a certa altura do percurso eu tivesse parado e visto que, para começar, não tinha grandes sonhos, mas eu tive alguma coisa um dia, algo como fé ou esperança, ou seja qual for a palavra que usem para expressar como a vida podia ser boa. Mas então os anos começaram a passar mais rápido e, de repente, o que vai indo bem para todos não vai tão bem para você. Mas esta noite eu me sinto constrangido. Tive oportunidades mais do que a maioria. Fui criado num país onde, se eu decidisse fazer alguma coisa na vida, além de ficar à toa e beber, eu podia estar onde vocês estão hoje. Em vez disso, recebi de graça e não dei nada. Eu me envergonho diante da minha filha e do meu país. Nunca fui útil nem me sacrifiquei. O único grande esforço que me pediram foi algo simples, tipo prestar atenção, votar. E se os Estados Unidos têm um inimigo esta noite, acho que sou eu. Esta noite um homem medíocre vai escolher entre dois homens excepcionais. Amanhã o voto de um homem vai fazer a diferença. Porque amanhã vamos ter um presidente, não só alguém para ocupar a cadeira em Washington. Precisamos de alguém que seja maior que seus discursos. Um presidente sobre o qual aprendemos na escola quando ainda nos importávamos. A América precisa de um pensador. Sabe, um verdadeiro gigante. Alguém com bom senso para encarar nossos problemas de frente. Alguém com sabedoria para nos conduzir a um lugar onde estejamos em paz com o mundo. E só para constar, quero que ambos saibam que tenho grande consideração pelos dois. Por favor. Esta noite vou falar em nome de pessoas que não conheci, cujas cartas me comoveram de um modo que eu não achava que fosse possível. Minha primeira pergunta foi feita por Peter Memphis, de Henderson, Kentucky. Caro Sr. Johnson, minha esposa e eu temos 3 lindas filhinhas. Ambos temos 2 empregos para podermos pagar todas as contas. E em certas semanas, não conseguimos. Quando você trabalha duro e não consegue cuidar da sua família, começa a se questionar como provedor, como homem. Sei que sou um deles, lutei pelo meu país e me orgulho disso. Mas dá medo de pensar como seria se um filho meu adoecesse. Pode perguntar aos candidatos se somos o país mais rico do mundo. Como tantos de nós mal têm condições de viver aqui? Eu queria responder primeiro, se possível, Sr. Green. Então, professor Alexandre, o senhor demonstra aqui a história desse filme de que há um processo de evolução, de conscientização política. Eu gostaria até que, como eu não assisti esse filme, e acredito que muitos de nós não assistimos, em quem foi que ele botou? Como é que é o final desse filme? Acho que para quem vai assistir eu não vou estragar muito o final, mas... Depois você me conta, então, em particular. Ele conta em off, mas tem muito próximo disso que tem aqui, nesse trecho final aí que está sendo apresentado. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate o professor Alexandre Gouveia, ele que é cientista político, e o tema de hoje foi a participação política. Professor Alexandre, eu quero agradecer muito a sua presença no nosso programa e não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu para a formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade.
Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, em parceria com o Grupo Uninter, e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, os canais da educação. Neste segundo bloco, nós vamos debater as oportunidades de negócio na África. E para isso nós convidamos o Dr. Ozeil Moura dos Santos, ele que é cônsul-geral do Senegal para o Paraná e Santa Catarina. O Dr. Ozeil também é bacharel em Sociologia Política, bacharel em Administração Pública, ele é empresário e ele tem uma ampla experiência profissional na área de comércio exterior, Mercosul, sendo membro do Conselho Temático da Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Ele também é conselheiro do CONSEX, que é o Conselho de Comércio Exterior da Associação Comercial do Paraná. Ele é conselheiro do Conselho da Autoridade Portuária do Porto de Paranaguá e fundador também do deste conselho. E atualmente, como eu disse, ele é cônsul-geral do Senegal e diretor nacional de comércio exterior do Corpo Consular do Brasil. E diretor também da Federação Internacional dos Corpos e Associações Consulares. Também o Dr. Ozeil tem uma empresa que atua nos municípios realizando planejamento urbano, planos diretor, que é a Planepar. Dr. Ozeil, eu quero inicialmente agradecer a sua presença em Gestão Pública em Debate. O senhor que já foi presidente de todo o corpo consular do nosso país, eu na época que era presidente da Câmara Municipal de Curitiba, tive o prazer de participar de um evento que reuniu os cônsules honorários de todo o nosso país aqui em Curitiba, isso há mais de 20 anos, e nós sabemos da sua ampla experiência nessa área de comércio exterior e principalmente buscando essa aproximação do Brasil com a África. Eu gostaria que o senhor nos situasse como estão as oportunidades de negócio na África, a participação do Brasil, que hoje é um dos países emergentes, faz parte dos BRICS, enfim, o senhor nos colocasse, nos situasse em relação a esse grande mercado que está surgindo, que é o mercado africano. Pois não, Jorge, é um prazer estar aqui no seu programa. E antes de nós falarmos sobre esse grande continente que é o continente africano, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Portal Africano. Achamos nós que ali é onde tudo começou. Alguns anos atrás, o Consulado Geral do Senegal, dirigido por nós, fizemos uma parceria com a Prefeitura Municipal de Curitiba e lá foi criado o
maior portal africano do mundo. Este é o portal onde nós temos 54 totens nesse portal e onde nós temos duas colunas. A coluna da esquerda é da educação, a coluna da direita é da cultura. 54 totens 54 totens representando 54 países do continente africano. Ah, ótimo. Entende? Então, inauguramos esse portal. Ele é um portal muito bonito, é uma aula de geografia. Inclusive, neste portal, nós temos a bandeira do país, depois nós temos o mapa da África e a localização do país no mapa da África. Então, tudo começou com esse portal. Entre as duas colunas, nós temos o mapa da África, mostrando os 54 países do continente. E, nesta foto, nós conseguimos trazer, Jorge, pela primeira vez na história da diplomacia brasileira, todos os embaixadores africanos que estão acreditados em Brasília. Então, eles aqui vieram e aqui nós conseguimos mostrar a ele o portal, colocamos o nome de cada embaixador no seu totem e aí começamos, então, a mostrar que o Brasil, que o Paraná, que Santa Catarina são estados potencialmente em condições de alavancar projetos, alavancar serviços e alavancar a transferência de tecnologia para esse grande continente. E um dado também muito importante, esse trabalho que nós fizemos é para fazer também a integração comercial, cultural, científica, tecnológica entre o Brasil, o Paraná e o continente africano. O senhor tem mais imagens do portal também, doutor Zio? Então, esse portal ele está dentro de uma praça. Depois, adentrando o portal, nós temos todo um complexo esportivo extraordinário chamado Zumbi dos Palmares, em Curitiba. Que é a Praça Zumbi dos Palmares. Exatamente, que é o maior portal africano do mundo, anexo à Praça Zumbi dos Palmares. E essa parceria, a vida desses embaixadores, houve em função de uma parceria que nós fizemos com a FEComércio, com o Darcy Piana como presidente, onde nós conseguimos fazer um trabalho extraordinário, mostrando aos embaixadores o potencial do sul do Brasil. E hoje, como estão os negócios do Paraná e principalmente do Brasil em relação ao continente africano? O senhor mesmo disse, são 54 países, todos em desenvolvimento, já vivemos um ambiente praticamente democrático na grande maioria dessas nações. Eu gostaria que o senhor nos fizesse um relato. Pois não, Jorge. É importante dizer aos telespectadores que a África hoje tem 54 países com 1 bilhão de habitantes, a África como um todo. 52% de toda a riqueza mineral do mundo inteiro está na África. Um dado muito importante que também se desconhece, Angola hoje vem crescendo a 20% ao ano, enquanto o Brasil está crescendo 2,3%, 2,4% ao ano. Então, as empresas hoje estão começando a se voltar para esse grande continente. Então, as coisas estão acontecendo. O Brasil, a tecnologia que o Brasil tem, que o Paraná tem, é a tecnologia que serve efetivamente para esse grande continente. Então, hoje nós estamos exportando roupa, sapato, produtos como arroz, soja, açúcar. Então, toda a parte de alimentação estão sendo exportados para a África ainda em pequena escala. O que nos preocupa? Que a China hoje ela está sendo mais rápida do que a gente. A China hoje tem mais ou menos 60 mil chineses trabalhando já em Angola. Só em Angola? Só em Angola. Que é um país de uns 30 milhões de habitantes? Exatamente. E hoje eu recebi uma ligação de um empresário de Angola, onde ele nos disse, olha, enquanto os empresários brasileiros ficam pensando ainda em vir para a África, a semana passada receberam uma missão de quase 300 empresários argentinos que estão hoje em Angola à procura de fazer essas parcerias de integração. Então, o mundo agora, esse trabalho que nós estamos fazendo, descobriu
África. Por quê? Porque grande parte dos países são países importadores e não exportadores, ainda jovens, que precisam de tudo. Mas a tecnologia que o Brasil tem, que nós temos, é que vem de encontro aos anseios e aspirações desse grande continente. E as oportunidades de negócios nesses países? Além de Angola, Moçambique, outros países que têm a língua portuguesa, nós também temos, no caso do Senegal, é um país de língua francesa. Nós temos os países da língua, nós temos hoje os países de língua portuguesa, como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, etc., língua portuguesa. Aí nós temos os países de francofonia, como o Senegal, como o Togo, como a Costa do Marfim. E depois temos o de língua Camarões, etc. Depois temos de língua inglesa, como a Nigéria, como Gana, que são países também extraordinários. A África do Sul é um país notável, extraordinário. Em relação aos países do norte da África, de origem árabe, a nossa participação também tem sido expressiva ou o Brasil não tem se voltado tanto para essas nações? No governo hoje, no final do governo Lula, tá certo, ele deu um grande impulso. Ele então desenvolveu, fez várias missões, foi para a África do Sul, foi para Angola, foi para o Senegal, abriu os caminhos e hoje, ele, no seu instituto que ele tem um seu tentáculo voltado para a África. Então ele percebeu que efetivamente a África é um grande parceiro para o Brasil, porque nós temos separado somente pelo Atlântico. Então, as duplas comerciais em todos os setores, habitação, educação, eletrificação, agricultura, tudo incipiente. E a tecnologia que nós temos é a tecnologia que vem de encontro ao continente africano. Principalmente onde nós precisamos transferir tecnologia. Ou seja, nós vendermos geladeira, nós vendermos refrigeradores, não ele pronto, mas desmontável, para que se crie no país uma linha, se faça uma cadeia produtiva, que se crie lá áreas industriais para aproveitar a mão de obra local, que é boa e em abundância. As ligações aéreas, o transporte aéreo entre o Brasil e a África, existe uma certa facilidade ou hoje nós temos que ir à Europa para depois ir à África? Como é que está essa situação? Uma boa pergunta. A questão de alguns anos atrás, nós tínhamos um voo da Varig direto para a África e depois essa linha foi desativada. A questão de mais ou menos 4, 5 meses, nós tínhamos uma linha São Paulo-Dakar, certo? Uma empresa, a Turks, e que também parou de operar agora, nesse momento. Então, hoje, para nós irmos à África, temos uma linha direta da TAG, Rio de Janeiro, Angola. Esse está um voo direto. Que é a empresa angolana dele. É uma empresa angolana, Transportes Aéreos de Angola. Então, é direto Rio-Angola. Isso é uma frequência diária? 3 vezes por semana. Certo. Então, tem uma frequência. Temos depois uma linha direta Rio-África do Sul, também com frequência direta. Depois temos via Senegal, está sendo feita também pela TAP, pelas linhas aéreas portuguesas, ou também pela África do Sul. Ou você vai também pela Ibéria, fazendo Madrid pela Europa, Madrid, Las Palmas e Dakar. Ou pela France, também fazendo Paris e Dakar. Então, hoje está melhorando as linhas aéreas para lá. E no segundo momento também, temos hoje vários navios, certo? Parando hoje em Paranaguá, vários países parando em Itajaí, Navegantes, também para que se faça esse processo do envio de mercadorias. O senhor é cônsul do Senegal há quantos anos, doutor? 27 anos. 27 anos. Então conheço a África bem, trabalhamos forte em termos de África e os frutos estão sendo dados. Quando nós começamos a dizer que a África era um grande mercado, achavam que não. Não, a África é um grande mercado, por quê? Porque toda a riqueza mineral do subsolo do mundo inteiro está na África. Existe hoje no Congo, Brazzaville, um produto chamado coltan. Esse produto
tem 80% da sua produção está nesse país, no Congo. E para nós fazermos hoje computadores, para nós fazermos celulares, toda a parte da informática precisa desta matéria-prima que chama-se o ouro negro. E só tem no Congo. O mundo vai precisar do Congo em função desse produto que ele tem como único. Sem falar no brilhante, no diamante da África do Sul, da Namíbia, de Angola, sem falar no petróleo da Nigéria, sem falar no zircônio, no plutônio, no vanádio, isso ainda em fase de exploração. Os países de maior desenvolvimento da África, pela ordem, seria a África do Sul, a Nigéria, hoje seria a África do Sul, que tem hoje, todo mundo conheceu em função da Copa do Mundo, os estádios de primeiro mundo, uma logística extraordinária, as estradas de primeiro mundo, um trem-bala fantástico, os aeroportos de primeiro mundo, entende? Então, hoje a África do Sul é o top de linha, principalmente o Hotel 5, o único hotel central do mundo de Sun, lá na África do Sul. Depois tem a Nigéria, com 170 milhões de habitantes, tá certo? O quinto ou sexto país de produtor de petróleo da OPEP, muito forte. E depois vem Angola, hoje forte, e depois vem os outros países também em franco desenvolvimento. Em relação ao Senegal, o senhor é muitos anos, como o senhor disse, cônsul do Senegal. Nós temos grandes relações comerciais com o Senegal? Estamos também. Hoje houve eleição no Senegal, mudou o novo presidente, do Macky Sall. Temos um embaixador aqui no Brasil muito ativo, muito jovem. Nós temos hoje muito ácido fosfórico no Senegal. A primeira economia é ácido fosfórico, depois a pesca, depois o turismo. Então, hoje já se tem um planejamento estratégico apresentado pelo embaixador, numa reunião que nós fizemos o mês passado lá em Brasília, para aproximar mais o Brasil com o Senegal, principalmente no setor agropecuário. Um outro aspecto, doutor Ezeu, em relação à África, eu não sei se o senhor sabia, mas o Grupo Educacional Uninter tem muitos estudantes que vieram da África para estudar aqui no Brasil. Hoje o Brasil também é uma oportunidade de estudos para jovens africanos? Eu fico muito feliz com essa pergunta, porque nós fizemos parte desse processo. Hoje, os jovens africanos, a questão de 10 anos atrás, estavam estudando em Cambridge, em Oxford ou na Europa, nos Estados Unidos. E nós, quando andávamos pela África, dizíamos aos presidentes, aos ministros, dizendo que não, que mandasse os seus filhos, os seus estudantes para o Brasil. Por que o Brasil? Porque o Brasil tem a tecnologia no campo da engenharia, do saneamento básico, do lixo, das estradas, na arquitetura, na engenharia, no comércio exterior. Nós temos nós somos irmãos, e uma tecnologia que vem de encontro à África. E daí os estudantes, cada país começou a mandar os seus estudantes para o Brasil. Então nós temos hoje mais de 1.000 estudantes estudando em São Paulo, e aqui em Curitiba nós temos estudantes de Guiné-Bissau, do Congo, do Senegal, de Angola, de Moçambique. Então aqui nós temos mais de 200 estudantes dos vários países que estão se formando aqui, porque aprendendo a sua tecnologia. Aliás, eu quero dizer, doutor Ezeu, que no nosso curso de gestão pública nós temos alunos do Congo, como o senhor falou, antigo Zaire, né? Temos alunos também de Angola e de vários países, e a gente percebe que esses alunos africanos, eles se identificam muito com o nosso país, e isso está possibilitando criar relações afetivas, não apenas sob o ponto de vista da transmissão do conhecimento, do saber, mas também relações humanas entre esses estudantes e a comunidade brasileira. Temos um exemplo típico que são aqueles garotos
cantores de Angola, que já estão há alguns anos aqui e que foram vítimas da guerra, todos são deficientes visuais e que são muito bem aceitos aqui na comunidade curitibana. Inclusive, esses garotos nós conseguimos, junto com o governo, também conseguir uma bolsa, e eles estão estudando na Uninter, tá certo? Tem uma bolsa de estudo na Uninter. Inclusive, a ideia é que eles, quando voltarem para Angola, estão se formando aqui e querem criar um novo estudo de cegos lá em Angola para atender também a sua comunidade. E um fato importante, Jorge, que é importante dizer, nunca devemos esquecer a grandeza desse país, Brasil surgente, país de desenvolvimento, jamais devemos esquecer, foi feito com a mão de obra escrava negra. Exatamente. A África teve uma participação efetiva nesse desenvolvimento no ciclo do café, no ciclo do açúcar. Então, eu acho que agora é o momento desse resgate. Então, a África contribuiu para a criação. E se nós olharmos como um todo, no lado, esse Brasil miscigenado, no lado da culinária, no lado do carnaval, em todo aspecto você vê lá o africano. E também, Jorge, muito importante, nesses últimos meses, a África desponta em vários setores. Neste ano, dois prêmios Nobel são de duas mulheres africanas da Libéria. Prêmio Nobel, o Brasil nunca teve um prêmio Nobel, a África teve agora dois. Segundo aspecto, também importantíssimo, a Miss Universo, tá certo? Foi a Miss de Angola. E na decisão do jogo, agora, entre o Bayern de Munique, o time inglês, o elemento, o Chelsea, o elemento fundamental para essa vitória foi o africano. É o Drogba. Aliás, professor Ozei, eu quero acentuar de que também hoje nós podemos dizer que a África está conhecendo mais o nosso país, ou ainda nós estamos fazendo muito pouco para que a comunidade africana conheça o nosso país e tenha acesso a nós? Nós tivemos agora, semana passada, no Rio de Janeiro, numa reunião na CNC com todos os embaixadores africanos. O senhor tem imagens ali? Temos essa imagem na sede do CNC, onde o presidente da CNC, Evandro Piana, fizeram uma exposição colocando o Brasil e a CNC à disposição dos países. E o mais importante, alguns cenários dessa reunião, foi um almoço de trabalho, o segundo também inédito na história da diplomacia brasileira, onde nós conseguimos reunir todos os embaixadores para fazer o quê? Discutirmos como o Brasil pode ajudar a África a se desenvolver, de governo para governo ou de empresário para empresário. E aqui a gente tem, aí nós fazendo uma exposição na abertura, aqui o embaixador do Zimbábue, que é o decano do corpo consular das embaixadas africanas em Brasília, e nós ficamos muito felizes quando o nosso embaixador do Senegal, o doutor Aziz, fez um retrospecto dizendo que hoje a África como um todo deseja sim trabalhar, deseja fazer as cooperações da África com o Brasil. E cada embaixador, o embaixador de Cabo Verde, o embaixador de Camarões, o embaixador da Zâmbia, o embaixador de Burkina Faso, todos os embaixadores fizeram um relato extraordinário dizendo, sim, pela primeira vez na história, um Estado veio a Brasília conversar conosco para nós fazermos integração e nós estamos de portas abertas. Vamos fazer com que todas as missões comerciais que saírem da África venham ao Paraná fazermos negócios. Um outro aspecto interessante, me parece que nesse ano 25 países farão eleições na África. Sim. Hoje, em muitos dos países, a democracia está bem consolidada. Sim, inclusive no nosso país, no Senegal agora,
uma eleição, houve o segundo turno, onde uma eleição democrática e em vários outros países. Então, hoje a África está partindo hoje para uma mudança de consciência política. Um outro aspecto, doutor Ozeil, nós acho que vamos deixar para uma outra entrevista, porque uma das suas especialidades é o planejamento urbano. E o senhor tem uma empresa que há muitos anos atua aqui no Paraná, que é a Planepar, fazendo planos diretores, planejamento urbano para os municípios. Eu gostaria que o senhor fizesse um breve relato a respeito dessa sua atuação, mas numa outra oportunidade nós aprofundaremos mais esse tema, já que é a sua especialidade. O senhor é formado em administração pública e tem uma experiência muito vasta também nesse campo. Sim, um prazer. Nós ficamos muito felizes porque entendemos nós, e já há muito tempo, nós conseguimos elaborar uma metodologia, Jorge, em que, para que, primeiro foco, Jorge, o Brasil, para crescer, ele precisa fortalecer os municípios. O município é a célula mágica que desenvolve uma nação. Municípios fortes, você tem um Estado forte e um Brasil forte. Municípios fracos, você tem Estado fraco e um Brasil fraco. Então, o primeiro foco é esse. O município é a mola propulsora. A soja, o açúcar e tal, produz no município, não na capital. Segundo aspecto, para que você tenha um projeto bancável, você precisa envolver a liderança local no processo de desenvolvimento. Tem que inverter a pirâmide, Jorge. Nós precisamos fazer um projeto da base para a cúpula e não da cúpula para a base. E o terceiro aspecto, também no outro programa vamos conversar muito, a importância dos vereadores no processo de desenvolvimento. Há um grande equívoco dizendo que o Poder Executivo pode e faz tudo. Não. O plano diretor, o zoneamento, o código de obra, o código de norma, o código tributário, lei de zoneamento, tudo isso passa pela Câmara de Vereadores. Então tem que ser um trabalho muito bem trabalhado. Como acontece isso? Como é que fazer esse trabalho entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo? Então, os vereadores são também fundamentais no processo de desenvolvimento. Oportunamente conversaremos muito sobre isso no trabalho ontem nós fizemos em Guarujá, Itajaí, Camboriú, Praia Grande, Águas de Lindóia, com um aproveitamento de 100% nesse trabalho. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate o doutor Ozeil Moura dos Santos, ele que é cônsul-geral do Senegal para o Paraná e Santa Catarina, e o tema de hoje foi oportunidades de negócio na África. Doutor Ozeil, muito obrigado pela sua presença e eu não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu muito na formação dos nossos alunos. Muito obrigado, Jorge. E quando quiser estaremos aqui conversando, discutindo. África hoje, esse grande continente de 1 bilhão de pessoas, o segundo maior continente do mundo, está de portas abertas e eles têm hoje um interesse muito grande em estreitar o seu trabalho, estreitar suas cooperações técnicas, principalmente científica, tecnológica e educacional com o Brasil e principalmente com o Paraná e com Santa Catarina. Muito bem.